Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Clésia Talks. E o tema de hoje é essencial para a gente garantir o uso responsável da inteligência artificial, tanto em casa como também na escola. Nós vamos conversar sobre como os sistemas de inteligência artificial podem servir como aliados, como um apoio no processo de aprendizado, sem que eles comprometam o pensamento crítico, a criatividade e até mesmo a autonomia dos estudantes. E para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber a Priscila Moraes, que atua há quase 20 anos no setor educacional e hoje ela é coordenadora pedagógica na Escola do Futuro. Então, Priscila, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para debater esse assunto tão importante na formação de crianças e jovens para novos cenários que já estão sendo transformados, moldados pelas novas tecnologias, principalmente pela inteligência artificial. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Bom dia, né, todo mundo que está ouvindo. Bom dia, Rafael. Obrigada aí pelo convite. Eu acho que trazer essas discussões, para o dia a dia, e para que todo mundo possa estar pensando sobre, em como melhorar o aprendizado dos alunos frente aos nossos novos desafios que surgem, acho que é muito importante. É um trabalho de uma grandiosidade imensa, porque eu sei que faz toda a diferença, quando mais pessoas pensam juntas e propõem caminhos aí para a gente poder atuar, nesses desafios que surgem, a gente consegue chegar a soluções mais rapidamente. Com certeza, com certeza. E para a gente começar aqui, Priscila, conta um pouco para a gente do seu trabalho na Escola do Futuro. E se vocês já estão implementando, já estão usando algum tipo de ferramenta de inteligência artificial dentro da sala de aula, da escola, no dia a dia, tanto dos professores como dos alunos? Tá, vamos lá. Eu estou recentemente, com esse segmento, de adolescentes, desde do segundo semestre do ano passado, porque até então eu estava com os menores, os pequenos, onde a tecnologia não afeta tanto. Sim, sim. E aí veio esse desafio, porque realmente a inteligência artificial está aí, os nossos alunos, os adolescentes em geral, eles não usam ainda de uma forma apropriada, precisa muito desse olhar dos educadores em volta para estar direcionando, para que eles não deixem de desenvolver habilidades importantes, porque eu acredito sim que se usa de uma forma sem controle, eles vão deixar de desenvolver muitas coisas importantes, Quando a gente faz pesquisa, quando a gente avalia a pesquisa, a gente vai desenvolvendo no nosso cérebro, questões de sustentação de memória, a gente grava a informação quando a gente pesquisa. E o IA, se ele não é usado apropriadamente, eles pulam algumas etapas, Eles só têm ali as respostas prontas. Aqui na escola, a gente já entrou com formações, para os professores, para a equipe também administrativa, sobre esse uso de IA, confecção de prompts, e como a gente pode alinhar tudo isso de uma melhor forma. Para os alunos, a gente tem, algumas formações também já programadas, nas próximas semanas, mas como os professores já têm essas formações, eles já têm orientado, os alunos, Vira e mexe, pede um trabalho, outro, e vem lá o uso indiscriminado aí da IA. Tem até um exemplo que aconteceu semana passada, que foi muito engraçado. A professora estava ensinando inglês sobre questão de pronomes, uso de pronomes, e aí tinha uns exercícios para serem respondidos. E aí apareceu ali, quando colocou o pronome pessoal na pergunta, uma alteração e colocou, o meta IA agradece, alguma coisa assim, sabe? Em vez da pessoa colocar o pronome dela, o IA colocou o dele, Tipo, responda como se fosse. Aí a professora olhou aquilo, Priscila, o que eu faço, Não sei o que lá. Eu falei, vamos lá, mostra para ele os exemplos, Coloca lá, olha só as respostas que eu tive. Por que vocês acham que aconteceu isso? Como que a gente faz um caminho de
usar a IA, que nesse caso não foi direcionado que não podia, mas de uma forma que você realmente aprenda, porque pelo jeito quem colocou isso aqui não aprendeu, Com né? certeza. Foi, E né? com Só copiou, certeza. colou, nem teve a questão de verificar, né, o que recebeu. Né? Então, esse detalhe, né, do uso, né, porque o ser humano tende pelo menor esforço, né, Uhum. é da natureza, né, economia de energia. Sim. Né? Então, é isso, se você tem lá muito fácil, né, a resposta, para que eu vou ir atrás, né, de uma de conseguir, né, realmente ter uma resposta mais apurada, né, de verificar a resposta que eu estou recebendo. E isso vai ser um desafio, Rafael, Com né, de certeza. mostrar para eles entenderem como eles aprendem e o como aprender é importante, né? Outro dia eu estava discutindo aqui com a direção da escola, assim como a gente teve um boom do socioemocional, né, Uhum. que todo mundo precisava, né, entender como a gente funciona, as emoções, nomear, falar sobre isso, eu acho que a gente vai precisar de ter um boom sobre meta-aprendizagem, Com certeza. Sem dúvida, né? para o adolescente entender como ele funciona no aprendizado, como são importantes passar por etapas, né, para esse aprendizado acontecer, para que as habilidades não fiquem de fora. Porque senão a gente vai ter uma geração que não vai conseguir dar conta, né, de textos, de produzir com criatividade, de conseguir avaliar o que está recebendo. Não, eu concordo com você, Priscila, porque muitas das discussões que eu acompanho, que eu participo, é muito sobre a ferramenta em si, né? O que a Uhum, ferramenta pode trazer para o aluno, para o professor, para o uhum, profissional, mas pouco a gente fala sobre o porquê usar a inteligência artificial. Pouco a uhum, gente fala sim, sobre o pensamento crítico, como você falou, a importância de você saber usar aquelas ferramentas, mas também ter o senso crítico de o senso questionar, crítico. aquela informação que você está recebendo ali, de não aceitar aquela, aquela resposta como uma verdade absoluta, como uma resposta única, saber comparar uma fonte da outra. Então é muito importante que a gente realmente vá além do ensino apenas da ferramenta, né? Do prompt, de como você Exato. pergunta para a inteligência artificial, qual ferramenta você usa em determinado momento, e que a gente foque também, né, no pensamento crítico, no que fazer com aquela informação, como validar O que aquela fazer? informação. Então é muito importante, Exato. e eu gostei muito. É muito importante também a maneira como você, como uma coordenadora pedagógica, está pensando, né, sobre a inteligência Uhum, artificial. É um sim. ecossistema que precisa Uhum. trazer, tanto desde os professores quanto os alunos, os coordenadores pedagógicos, a diretoria, precisa estar todo mundo muito alinhado com o uso responsável, ético e crítico da inteligência artificial. Então é muito bacana a maneira, o caminho que vocês já estão planejando dentro da escola do futuro. Sim. E sabe, Rafael, eu acho que os educadores, de uma forma geral, né, eles estão atentos a isso, né? Porque se a gente falar que nós não então, estamos preocupados, seria uma mentira, né? Tá todo mundo sim muito preocupado. Ao mesmo tempo que a gente reconhece a importância da inteligência artificial, é um caminho sem volta, Uhum, sim, mas é isso, nós somos adultos, a gente já entende que ela tem uma função de uso, a gente já tem habilidades ali né, que já estão fortalecidas, né, em nós. A gente sabe ler um texto longo, a gente sabe avaliar um e texto claro. longo, mas o processo é esse: como passar essa importância que a gente já tem ali estruturado dentro de nós para os alunos, né? Não vai proibir a IA, né? A IA está aí, vocês vão usar, mas é isso, tem um passo a passo para ser usado, né? Para você não banalizar o seu aprendizado, né? Para Sim. você entender como você funciona. Né? E uma coisa muito interessante também falando da IA, que uma conversa, eu não sou especialista, né? Não sou linguista, né? Mas É como a gente está na claro, educação, a gente acaba ali sem dúvida. tocando as diferentes disciplinas, né, os diferentes aprendizados, né, humanos. E eu tenho alguns linguistas assim de referência até na escola, né? E eu saio perguntando: você acha que um prompt
é um gênero textual? Já pode ser considerado? Aí tem respostas positivas e Aham. negativas. Falar, ai, não, né? Tem um pessoal mais purista, né? Não, não é, não sei o que lá. Mas ele tem uma forma, né? Claro que cada vez mais a gente vai, né, afinando essa forma, né? Tem prompts já de, sei lá, de 10 páginas, né? Sim, sim, Tem sim. tudo isso. Aí eu fui consultar uma amiga querida, né? Que ela fez pós-doutorado lá em Paris, ela é super inteligente, já trabalhou aqui na escola também. E aí eu perguntei, né, querida, o que você acha, né, aí você que entende de Bakhtin e tudo, o que você acha que o prompt já pode ser considerado um gênero textual? E ela falou sim, eu acredito que sim, né? Nem tudo que você coloca no IA é um gênero textual, mas um prompt pode ser considerado, porque ele tem uma lógica, tem uma forma, Uhum. né? Tem um mecanismo, né? E aí eu falei, então tá bom, então não tô tão ali longe dessa visão, que acho que é uma coisa que vai ter que começar a ser ensinado também, né? Qual é a forma ideal para se construir prompts, Com né? certeza. Isso vai ser, eu falei, né, pensando aí no futuro, daqui 5 anos vai cair no vestibular, em vez de uma redação dissertativa, vai ser um prompt, né? Escreva um prompt para conseguir. Tarará, tarará, tarará. Não, exato. E essa questão eu gosto muito de falar, Priscila, quando a gente interage com sistemas de inteligência artificial, e aqui pode ser um aluno, um estudante, até mesmo um profissional dentro de uma empresa, a gente sempre precisa entender e usar a inteligência artificial a partir de 3 etapas. A Sim. primeira a primeira delas é a especificação, que é exatamente o que você está falando, né? Trabalhar nos prompts, ser muito específico, é entender muito, muito bem, ter muito claro qual o problema você está tentando buscar com a inteligência artificial, qual é a resposta você está procurando com a inteligência artificial e realmente refletir, ser muito específico, o porquê E eu por estou que você usando. quer essa Exato. resposta, né? Qual o propósito eu estou usando essa ferramenta de inteligência artificial? Uhum. E a segunda etapa é a cocriação, que aqui é onde, na verdade, a primeira etapa, eu digo que você precisa estar 100% presente, né? É você tendo ali a sua consciência, sendo muito específico. Essa segunda etapa de cocriação é onde você até pode delegar o trabalho para a inteligência artificial, em relação a partir do momento que você já tem muito bem especificado e definido o que você quer solucionar, o que você quer buscar com a inteligência artificial, o poder computacional da inteligência artificial é muito maior que o nosso, né, o ser humano, em relação à capacidade de busca de informação, de pesquisa, de comparação, de análise de dados. Então, essa cocriação é muito importante com os sistemas de inteligência artificial. E a terceira Sim. etapa é a aplicação, né, que aí a gente volta para o ponto que a gente estava conversando anteriormente. Não adianta simplesmente você receber um texto, uma resposta pronta, uma informação rápida ali dos sistemas de inteligência artificial. É muito importante você ter o pensamento crítico para saber como aplicar aquele conhecimento, aquela informação, Sim. conectando diferentes contextos para solucionar aquele problema que você está buscando. Então, realmente é um processo, é um mecanismo que precisa ser muito bem definido e entendido para que a gente use os sistemas de inteligência artificial com muita responsabilidade, com muita ética e com muito senso crítico, né? Sim. Eu vejo isso que você falou, né, de coparticipação, e exatamente isso, mostrar para os alunos também que a gente pode ganhar tempo, né, com a Com IA, certeza. não deixar de produzir. Um exemplo simples é quando nós vamos fazer um planejamento de aula, né? A gente, de novo, né, nós adultos, a gente já sabe que tem a informação da BNCC, né, que é um referencial para a gente pensar nas habilidades a serem desenvolvidas nos alunos, né? Aqui na escola, como é bilíngue, a gente usa também o Common Core, Uhum. né? Então a gente sabe que tem várias referências. Se eu fosse fazer hoje, né, como já fiz várias vezes, ali um plano de aula e pegar essas referências, e assim, são dias, né, Sim, semanas, que você consulta você olha lá o CSS, tem o númerozinho da habilidade, nananã, e você coloca lá a referência naquilo que você pensou de atividade. Hoje em dia, eu penso na atividade e falo, essa atividade eu quero a referência lá, ele vai lá e traz. Né? Isso claro. é um ganho de tempo enorme.
né? E esse tempo que você tem sobrando, você usa para criar outras coisas, né? Então, esse sistema de busca, né, de dar informação é maravilhoso, mas é isso, mais uma vez, eu estou criando, mas eu estou demandando dele uma busca que eu sei que para mim demoraria muito tempo, né? E passar isso para os alunos também, né? Vocês precisam criar, vocês precisam ser donos, né? O que vocês vão fazer é aproveitar a ferramenta para buscar coisas para vocês, informações que vocês vão agregar aquilo que vocês estão desenvolvendo, né? Não que ela desenvolva tudo por você. Essa questão do tempo, Priscila, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque principalmente quando a gente olha para o protagonismo do professor, do educador dentro da sala de aula. Porque, como você falou, né? Os professores usando essas ferramentas de uma forma muito intencional, entendendo muito bem como usar a inteligência artificial para personalização, para criação de atividades, de planejamento de aula, que são, querendo ou não, trabalhos mais repetitivos, mais manuais, processos mais definidos, são atividades perfeitas, né, para a gente delegar e co-criar com a inteligência artificial. E o grande ponto em relação a esse ganho de tempo é aqui que eu acho que a gente vai conseguir manter o protagonismo do professor. E o que eu quero dizer com isso? Porque essa alocação do tempo de tarefas mais administrativas, mais manuais, vai poder ser, esse tempo vai poder ser realocado para as atividades que realmente importam mais na formação dos alunos, na conexão, nos relacionamentos humanos, na empatia. Então, eu realmente acredito que as ferramentas de inteligência artificial vão até mesmo aumentar o protagonismo do professor, transformando esses professores em mentores, em guias para os alunos. Então, eu acredito que realmente, como você falou, o letramento em inteligência artificial, as formações para os professores são muito importantes. Mas, além do tempo, você também mencionou no planejamento de atividades, de aulas. Quais são os outros benefícios que você vê, Priscila, do uso da inteligência artificial dentro da escola, tanto para os alunos como para os professores? Para os alunos, acho que principalmente, né, eles sabendo usar, eles têm ali um guia, né, 24 horas, né? Mas é isso também, não adianta ter esse guia 24 horas se eles também não questionam o que eles estão recebendo, se eles não aprendem, né, a filtrar as informações, a dar esse double checking, né? Sim, Tipo, claro, chegou, mas né? claro. Vamos ver o que a gente faz com isso. Mas isso é legal, porque a gente sabe que o ser humano é curioso por natureza, né? Nessa idade, mais ainda. Né? Então, imagina, eu fico imaginando eu, um adolescente, ali com um IA, meu Deus do céu, ia ser, né, vida. Quando começou a ter o Pinterest, que já era uma divulgação de ideias para a educação, eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? E foi bem na época que o Bombom estava saindo de sala de aula, né? Porque a gente tinha que se virar nos 30 para ser criativo, pensar em propostas. E eu fico imaginando hoje, né, com o professor, hoje você pede um slide, alguma coisa ali para passar para os alunos, você tem ideias mil, você não precisa se contentar com a primeira coisa que Claro. sai. Você fala, e se você mudar aqui? Se você puser uma corzinha ali? E se você pegar também a referência de tal? Aí você, né, cria um mundo. Isso para o aluno já é uma coisa muito boa, né? E a outra coisa que eu acho que o IA é muito bom, que ele pode nos ajudar, é pensar nos alunos de inclusão, né? Novamente, né? Se você sabe pedir, se você sabe o que você precisa acessar, como você precisa, né, interagir ali com o seu aluno, você coloca, ele também traz assim coisas incríveis, né? E eu digo desde as inclusões, né, que são mais severas, que precisam, né, de uma atenção ali mais particular, como as mais tranquilas, né? Você pega um TDAH, você pega, né, uma dislexia, né? Então você com uma mesma aula, né? Se antes o professor tinha essa dificuldade, né, de tempo, né? Você tem uma aula e você faz ela redondinha, aí você tinha uma ou outra interferência ali para o aluno que tem alguma dificuldade, hoje em dia você pode colocar todas as dificuldades, né, que os alunos têm diversos, e você tem a mesma aula
saindo ali para você com várias oportunidades, né, de aprendizado. E isso é muito bom, né, tanto para o Com aluno certeza. como para o E professor. não, realmente é muito bacana esse poder de personalização, de customização e e de diminuição das diferenças, né, das diferentes necessidades dentro Exato. da escola. Isso eu realmente também é um outro benefício, um ponto muito importante que eu acredito muito que a inteligência artificial pode cada vez mais melhorar e atender às diferentes, necessidades. E hoje, querendo ou não, a inclusão é uma prioridade muito grande dentro das escolas. Sim. Então, usar os professores usarem essa ferramenta para conseguir trazer um trabalho, uma atividade bem personalizada, bem customizada para determinadas necessidades, isso eu vejo como muito positivo, tanto para o professor como para o aluno, para os pais também, e não só, né, no desenvolvimento das atividades, mas hoje já existem diversas ferramentas que podem ser usadas para a inclusão, né, desde a da criação de conteúdo, de vídeos, de imagens, até mesmo podcast, Atividades. para realmente trazer novas maneiras de aprendizado, de ensino, que são mais inclusivas, que são mais alinhadas com a necessidade de cada indivíduo. Então eu vejo isso como muito positivo. É muito positivo, e é isso, essa resposta rápida, né? Uhum, Porque, novamente, se antes eu demorava, né? Tem um aluno com uma dificuldade severa, né? Como que eu vou ensinar para ele sobre a política americana, né? Aí você coloca lá todas as dificuldades uhum, que ele tem, né? Como que eu posso fazer isso se tornar visível, né? Como que eu posso pegar só os pontos chaves, né? Não vou aprofundar, mas pelo menos ele sabe do que está sendo falado em sala, aquilo vem pronto, né? E aí quando você recebe, e aí vai, né, também a pessoa que está envolvida realmente está envolvida. Aí você recebe aquilo. Aí você coloca quais as possíveis dificuldades que eu posso encontrar uhum. com esse exercício, com, Claro, né, que o é aluno. claro, Tanana, tanana, tanana. Aí também coloca. E é muito claro. bom, né? Porque aí você vai colocar aquilo na prática e você tem uma visão meio de futuro das coisas colocadas. Então você antecipa etapas, né? Um exemplo prático foi justamente isso. Ele falou: ele pode ter dificuldade com um formato diferente das questões. Uhum. Né? Então foi isso. Então a gente pôs questões antes para ele treinar o formato. Aí depois Excelente, excelente, vieram as questões mais excelente. direcionadas para o conteúdo. E aí foi super tranquilo. Não, Né? excelente, é Então um excelente exemplo. é isso, é saber usar e para que você quer. Então, a pessoa só precisa estar envolvida, porque também se não estiver envolvida fica tudo muito raso, né? Isso é um Com perigo, certeza. né? Deixar as coisas rasas. E a gente falou aqui, né, Priscila, sobre alguns benefícios, né, do tempo, do planejamento, até mesmo no aumento da criatividade, Soluções. na inclusão. Então, são diversos benefícios que a Sim, inteligência artificial pode trazer para o processo de aprendizagem, de ensino. Mas quando a gente fala de IA, principalmente dentro da escola, dentro de casa, é muito importante a gente também falar sobre os riscos. Existem sim, diversos riscos se as pessoas, se os estudantes usarem inteligência artificial sem a preparação, sem a formação, sem a conscientização. Então, quais são esses principais riscos que você vê que a inteligência artificial pode trazer para a vida das crianças e adolescentes? Então, quando a gente pensa, né, como os riscos são muito grandes, acho que isso que assusta, né, muito, porque Uhum, a gente sabe que tem todo um caminhar antes, né, para que realmente o uso da IA seja efetivo e positivo. Eu acho que a questão da dependência, né, isso que eu tinha falado como sim, positivo, de você ter ali uma resposta pronta, né, 24 horas por dia, pode limitar o seu raciocínio, né? Porque uhum, você vai o tempo todo em busca de uma resposta e deixa de pensar por si, né? Ou de elaborar questões antes de levar para o IA, né? Eu acho que pode causar uma dependência, sim, né? Desse uso.
E aí, se de repente você tem um dia ali sem IA, o que você faz, né? Não gosta de ficar um dia sem celular. Vai gerar ansiedade, né? Vai gerar aquele mal-estar físico, Claro. né? Então, eu acho que é uma... E outra coisa que pode acontecer, e acontece já, né? E esse também é o nosso desafio, é dos alunos acharem que sabe tudo, né? Ah, eu tenho a IA ali, né? Eu sou muito Sim, bom, né? sim, sim. Não, né? Você conseguiu uma resposta boa, mas isso não quer dizer que você é bom, É, né? E reconhecer isso é importante para aprender, porque se a gente não reconhece que a gente não sabe, a gente não aprende. e esse ponto de reconhecer, né, o que sabemos e o que não sabemos é fundamental quando você usa a inteligência artificial, porque Sim, independente do sistema que você está usando, do ChatGPT, Gemini, Claude, independente da ferramenta, você tem acesso ilimitado a qualquer tipo de informação disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, refletir o que sabemos, o que não sabemos, e onde precisamos comparar informações, questionar as informações, porque é muito importante é, esse processo crítico, né, para a gente sim. realmente não, para os estudantes também, né, não acharem que, apesar de precisarem usar a inteligência artificial como uma aliada, mas não criar essa, como você falou, essa dependência para tudo Se eu que tenho a precisarem fazer. resposta, eu já sei. Não, se você Sim, tem a resposta, você não sabe, né? Porque sim, você, de repente, encontrou uma resposta, mas aquela sim. resposta está em você, né? Recentemente, acho que tem uma pesquisa que provavelmente vai sair em algum jornal aí falando é, de uma pesquisa feita com 3 grupos. Um Uhum, grupo que poderia responder tudo só com IA, um grupo uhum, que poderia responder verificando ali as informações com IA e um grupo que não ia usar nada de IA. Né? E aí, quando você vê a movimentação cerebral dos diferentes grupos, o que não usa, o cérebro está ali, funcionando, acessando ali tudo que uhum. ele tem. E o primeiro grupo não, né? Inclusive, eu vi esse relatório, esse estudo inicial, e uma dos resultados, né, como você falou, principalmente das pessoas que usaram o chat GPT com bastante frequência, essas pessoas não conseguiam explicar o conteúdo, articular a informação que tinham Não acabado de escrever. sustenta, Poucos não sustenta. poucos minutos depois de terem criado ali o trabalho. Então, é muito importante Não de sabia falar sobre as especificidades, né, no exatamente, trabalho. exatamente. Então, e eu vejo também, a gente olhando daqui para frente, né, a transformação da educação, eu também acredito que a gente precisa rever as maneiras que avaliamos os alunos, né? Hoje a gente tem muito o processo de provas, de testes, que prezam muito pela memorização, pela retenção do conhecimento. Sim, Então, nesse novo cenário, onde as informações, o conteúdo, o aprendizado está disponível 24 horas por dia, ali na palma da mão dos estudantes, qual seria o melhor modelo, né, de avaliação daqui para frente? Para que a gente não foque simplesmente na questão da retenção do conhecimento, né? sim. Bom, essa é uma pergunta Um que pouco pega polêmica, todo né? mundo, polêmica, porque a gente tem um sistema educacional refém de vestibulares, né? Uhum, E eu digo refém porque é isso, muito se fala sobre mudar, né? Às vezes alguns vestibulares já têm uma proposta mais reflexiva, mas né, no virar da página é um modelo meio que padrão, né? Que é essa retenção de conteúdos. uhum, Né? Então, a escola hoje se afastar muito disso, ela pode não ter os resultados esperados, né? Que tem uma expectativa, né? Dos alunos terminarem né, o ensino médio uhum. e entrarem num vestibular bom. Por isso que tem que ser gradativo e eu acho que tem que pensar em umas mudanças para além da escola, né? Antes da Sim. gente né, vir para cá. Mas eu concordo, sim, que a gente tem um sistema ainda muito né, de memorização, né, de conteúdos, e não. Aí a gente. É a mesma coisa, você tem a resposta, mas o que eu faço com isso?
né? Não é no IA, mas é ali no material didático. Com Né? certeza. Então é isso, é essa capacitação com os professores, essa conversa na formação com eles, deles cada vez mais na intencionalidade de falar de conteúdos, trazerem situações reais para os alunos. Né? Então, tanto na IA como com material mais né, primitivo, né, como a folha de papel. É claro. Né? Isso é uma discussão eterna. E aqui na escola a gente passou por algumas mudanças recentes na nossa avaliação, se aproximando um pouco mais do vestibular, mas a gente tem avaliações formativas também, que é essa construção, inclusive a escola que hoje está toda movimentada, que a gente vai ter uma mostra cultural no sábado, e aí tá todo mundo fora de sala, e aquele caos organizado, mas é que é muito gostoso, quando eles não aprendem, né, com as trocas para resolução de problemas, né, de como que a gente vai montar isso, como que a gente vai, né, expor esse aprendizado, como que a gente vai demonstrar o passo a passo desse projeto. Isso são aprendizados riquíssimos e é uma forma de avaliação. Eles estão sendo avaliados nesse processo, cada qual ali no seu projeto também. Mas eu acho que hoje, e eu digo infelizmente, porque eu acredito sim numa educação mais progressista, a gente depende muito sim de uma avaliação mais formal, né? Seja para você ter uma mesma medida, né? Porque também é muito, porque quanto mais personalizado também fica a avaliação, mais distante você fica dessas referências nacionais ou referências globais. Né? Então, hoje é necessário, a não ser que haja uma mudança para além. E esse exemplo que você acabou de dar, Priscila, dos eventos culturais, eu acredito que de oficinas também, é uma forma extremamente produtiva de equilibrar o currículo escolar, trazendo a inteligência artificial também. Por quê? Porque não é apenas sobre inteligência artificial ou apenas sobre matemática, história, geografia, mas é também trazer ali a colaboração, as atividades, os projetos fora da sala de aula. Então, é um conjunto de elementos, tanto das novas ferramentas, das matérias mais tradicionais, com esses eventos, com essas oficinas, que também promovem outras habilidades, como eu falei, da colaboração, da comunicação. E habilidades extremamente importantes, né, para o ser humano. São as famosas soft skills. Exatamente, né? Exatamente. Então, realmente é um modelo muito bacana que vocês estão trabalhando aí. E que equilibram, né, o uso das tecnologias com a sala de aula, com atividades fora da sala de aula, porque é muito importante a gente pensar e já está executando, né, essa novas modalidades da educação. Eu queria voltar um pouquinho só para o risco, né? A gente falou aqui sobre a dependência, as possíveis dependências cognitivas da inteligência artificial. Existem outros riscos também, né? Por exemplo, a privacidade de dados. A gente precisa, e aqui não é somente os estudantes, mas pais, educadores, precisam entender que tudo que a gente coloca ali nos sistemas, nos chats de inteligência artificial, de uma certa forma são usados para treinar, são usados pelas empresas que desenvolvem esses sistemas para treinar as suas sistemas de inteligência artificial. Então, a privacidade de dados é muito importante. Um outro risco, e aqui, de novo, quando a gente fala da educação, os estudantes, os alunos precisam entender sobre as alucinações dos sistemas de inteligência artificial. E o que são as alucinações, né? São respostas inventadas, ou até mesmo respostas... Ou com vieses, né, racistas, homofóbicos. Sim, exato. Uma ferramenta de inteligência artificial, ela não vai falar para você, não, eu não sei sobre esse assunto. Sempre vai te dar uma resposta, mesmo que seja uma resposta inventada, uma resposta sem um embasamento técnico, sem uma fonte real. Então, entender essas alucinações é muito importante para o aprendizado real, né? Para o raciocínio lógico, para evitar a desinformação,
também, né? Você não aceitar aquela É informação. tipo, eu vi no chat, é a verdade absoluta, né? É a Exatamente, Bíblia, né? exatamente. E um outro risco que eu também gostaria aqui de trazer a falta, né? A erosão até da conexão humana. Né? As crianças, os jovens preferirem usarem os sistemas de inteligência artificial ao invés de dialogar com amigos, com pais, com professores. Então, é também um risco que eu vejo, principalmente à medida que esses sistemas de inteligência artificial ficam cada vez mais inteligentes, Sim. essa questão da erosão, da perda da conexão humana pode acontecer também. Então, é muito importante a gente trazer isso para o debate, para dentro da escola, para dentro de casa também. Isso é muito importante, Rafael, né? Principalmente numa fase aí tão particular, né? Que é a adolescência, né? Onde eles estão se encontrando essa função humana no Uhum, mundo, com né? certeza. E, e eles precisam, sim, de boas referências, né? Humanas, né? Para conseguir se inspirar, para conseguir se abrir, né? Se conectar. E é uma atenção que eu acho que vale, né, para nós adultos, né, É claro. estarmos com um olhar, né, atento, cuidadoso, acolhedor para isso. E assim, né, tô aqui para você, né, se precisar de alguma coisa, porque eles precisam ouvir. Eu sempre falo, né, uma fala que eu tenho constante com os professores, o óbvio precisa ser dito, Uhum, principalmente nessa etapa, né? Ah, mas eles sabem? Não, eles não sabem. Né? Tem que perfeito. falar, olha, estou aqui para você. Olha, se precisar de algo, é só me procurar. Porque realmente tem esse movimento, né, deles. A gente vê aí, né, de fazer terapia, imagina, com o IA, meu Uhum. Deus, né? São respostas óbvias ali que o IA dá, mas não tem essa conexão real, né? Mas às vezes a pessoa está tão mal que ela vê uma conexão naquilo, né? E isso é um perigo mesmo. E esse ponto é muito importante, porque quando a gente fala, e a gente já falou um pouco sobre isso, né? Não é apenas hoje, quando a gente fala sobre inteligência artificial é, aplicada à educação, é, não é apenas ensinar a ferramenta, como fazer prompt ou qual ferramenta é melhor para determinada atividade. Isso é muito importante. Mas quando a gente está falando do uso responsável, ético, consciente da inteligência artificial por crianças, por jovens, é muito importante a gente ir além do como, dos sistemas, das diferentes ferramentas. É importante a gente até transcender, né, a parede ali da escola e trazer os impactos reais, os impactos éticos para a vida das crianças, dos adolescentes. Hoje, só no Brasil, 4 em 10 crianças já usam sistemas de inteligência artificial para buscar apoio emocional, para buscar companhia. E o porquê? Porque esses sistemas são treinados para criar esse ambiente sem julgamento, onde as crianças, adolescentes se sentem mais confortáveis em dividir as suas informações, as suas dificuldades, a ansiedade, com esse tipo de terapeuta digital, ao invés dessa conexão humana. Então, é muito importante que a gente debata, como pais, como educadores, que a gente saiba dialogar sobre esses assuntos, esses impactos reais, não apenas no dia a dia ali do processo de aprendizado, mas também o impacto direto na vida das crianças e dos jovens. Então, é muito importante que a gente traga essa conscientização, essa educação. Sim. E as crianças já estão usando, né, Priscila, as ferramentas de inteligência artificial, os adolescentes também. E, e a gente tem muito mais perguntas do que respostas nesse momento. Mas você que está dentro da escola diariamente, já é possível a gente identificar comportamentos de estudantes, né, nos estudantes que já estão, de uma certa forma, se tornando dependentes ali das respostas rápidas e deixando de pensar, deixando de buscar as informações por conta própria?
acho que essa pesquisa aí que a gente mencionou, o primeiro foco, é isso, eles não saberem falar sobre aquilo, né, que foi solicitado uma pesquisa, né? Por recorrer ao IA, você já consegue depois, quando eles precisam explicar, que legal, bonito o seu trabalho, né? Me fala um pouquinho. Travou, Sim. né? Foi IA. Né? Porque isso, uma pessoa que fez uma pesquisa, escreveu, colocou ideias, né? Ela sabe falar sobre aquilo, não precisa nem decorar. Ainda mais os adolescentes, eles têm muito medo de falar, de fazer um seminário, alguma coisa assim, mas quando eles estudaram, eles falam, né? Falam gaguejando, não sei o que lá, muito nervosos, mas eles falam. Esse é um sinal ali muito, muito, muito claro. E outra coisa ao mesmo tempo que a IA causa, né, essa sensação, né, pode causar de tipo, eu sei, né, porque, né, tá ali a resposta, tem uma resposta, ele vai ter uma frustração, né, quando ele não puder ter esse acesso, né, ele pode demonstrar uma frustração muito intensa, né, de, poxa, o que eu faço agora com isso, né, e nessa idade, né, tão marcante, você não ter soluções rápidas porque você está sentindo, pode isso ser externalizado de uma forma muito negativa, né? Então, eu acho que essa dependência, as principais observações que a gente já tem na escola, né? E a gente tem cuidado disso, são essas, né? De não saber responder sobre algo que foi, né, direcionado para uma pesquisa, para uma apresentação, né, e dessa frustração de tipo, preciso responder, eu preciso mostrar que eu sei, e de repente já não tem mais acesso àquilo e não, né, não consegue. Claro. De alguma forma joga alguma coisa ou fala alguma coisa agressiva, mas é todo algo que precisa ser trabalhado ali dentro, sabe? Não, e tem um outro ponto também, né? Essa questão da articulação, da interpretação, da apresentação é muito importante. Mas também aquele aluno que usa a inteligência artificial, que até mesmo tem uma certa dificuldade em escrever e, de repente, aparece com um texto maravilhoso, um texto super bem escrito, editado. Então, esse também, eu acredito que seja um sinal de que esse Você estudante sabe que sim, tá burlando, né? Você exato. sabe que o meu primeiro acesso à inteligência artificial, né? A noção desse mundo, acho que foi há um ano e meio, 2 anos atrás, com o meu próprio filho, né? Que hoje já está no terceiro. Ele chegou assim para mim com um texto em casa e me mostrou: olha, mãe, o que eu escrevi. Era uma redação, não vou lembrar o tema. Aí eu olhei aquilo e não tinha noção ainda assim da inteligência, já tinha ouvido falar, mas não estava assim tão, né, gritando para gente, para os educadores. Aí eu olhei aquilo e falei: não foi você que escreveu isso. Aí ele: foi sim, eu escrevi. Eu falei: não foi. Né? Tá bem estruturado, tá bem colocado, mas eu tô achando uma coisa tá meio mecânico, não foi você. Aí fui lá pressionando, aí ele me mostrou. Foi a minha primeira visão do chat GPT na minha vida, foi essa, eu lembro até hoje. E aí eu olhei, tá, então tá vendo? Não foi você. Você pôs algumas ideias ali, mas a construção, a amarração do texto, né, a conexão ali das informações está estruturado, mas não está humanizado. Não Claro. foi você. Né? Então é isso. Então, eu acho que quando a gente tem. E isso assim, né? Que era meu filho, eu tenho contato, mas numa sala de aula você sabe como cada aluno funciona, né? Já estive em sala de aula, né? E aí o professor tem esse olhar, né? Ele consegue ver ali, olha, isso aqui não foi você, Com né? certeza. Vamos lá, né? Então eu acho que o aluno que está muito ruim, de repente está muito bom, é isso que tá, olha, né? Não é, eu não quero o IA respondendo para mim, eu quero valorizar o que você construiu, né? O que você já sabe falar sobre isso. É isso que eu vou valorizar. Vou valorizar todas as informações disponíveis que existem sobre o assunto. E com Né? E certeza. aí dá para direcionar, não frustrar também, né, nesse sentido de tipo, né, mas é isso. Eu preciso saber de você. O que você sabe sobre isso? Não quero saber o que o IA sabe. É, Né? E que é como eu falei anteriormente, né? Aquelas 3 etapas. É importante a aplicação, saber aplicar aquele conhecimento, conectar conceitos, diferentes conteúdos. E Priscila, quando eu estava na escola, algumas décadas atrás, a gente tinha
a aula de computação, né? Então, todo mundo ali sentava na frente do computador para aprender sobre os diferentes programas ali dentro do computador. Como que você vê a gente trazendo esses assuntos sobre a inteligência artificial dentro da escola? Você vê uma aula, uma matéria mais focada, olha, hoje vamos, nos próximos 60 minutos, falar sobre inteligência artificial, ou você acredita que é uma forma mais transversal de trazer a inteligência artificial dentro ali da aula de matemática, de história, os projetos que você faz fora da sala de aula? Como que você vê a gente trazendo essa discussão sobre o uso responsável, o uso ético, crítico da inteligência artificial? Rafael, eu acho que é, é um pouco dos dois, né? Eu não abriria assim uma disciplina de inteligência artificial, né? Claro, a não ser que de repente ela tenha essa proposta transversal, porque isso ela não vai funcionar sozinha, né? Ela precisa ali das diferentes disciplinas até para ver o uso prático Sim. dela, né? O prático de uma forma positiva. Então eu acho que assim, formar os professores, né, para eles estarem cientes, não verem a inteligência artificial como uma inimiga, mas sim ver cada vez mais como que ela pode ser positiva, como detectar, né, os possíveis negatividades que estão surgindo e Claro. atuar ali logo de cara. Mas eu sou muito a favor de as escolas vão ter que começar a pensar em ter essa aula de meta-aprendizagem, né? De tipo, o aluno entender como ele aprende, né? Um pouquinho da neurociência, né? Não são coisas muito profundas, mas é isso, se você não lê, você não vai ter essa memória de sustentação daquilo que já foi lido na construção que está acontecendo agora, com a previsibilidade do futuro. Né? Isso é um simples leitura de livro, né? Que é um desafio, né? Fazer com que eles leiam. Né? Você não vai conseguir entender um determinado conteúdo se você não vê ele de diferentes formas, em diferentes momentos. Você não vai ficar especialista naquilo, né? Só porque você perguntou para o IA. Né? Então, entender um pouquinho a importância do sono, a importância do limite do acesso, né, a tecnologia, a importância do exercício físico, né, ter uma disciplina, de repente, direcionada mais para isso, para essa valorização do nosso funcionamento do corpo, né, porque aí vai, e como esse funcionamento, né, se a gente não garantir algumas coisas, a gente vai ficar precário ali no nosso desenvolvimento, porque vai ter muito, a escola vai atuar, os pais e tudo, mas ali no virar da página, fechou a porta do quarto, são eles, com eles mesmos. Exatamente. Né? Então é isso. Então, se a gente não conseguir desenvolver essa consciência neles, a gente vai ficar ali enxugando gelo. Né? Então, eu acredito que eles precisam, a gente, lógico, os adultos, precisam organizar esse aprendizado para eles, porque a partir do momento que eles tiverem consciência disso, eles vão saber. A gente, hoje em dia, todo mundo anda com uma garrafinha de água, porque sabe que precisa. Mas eu lembro, na minha época, ninguém ficava andando com garrafinha de água, né? Na minha época de escola, né? Você tomava uma aguinha ali no bebedouro e só, né? Às vezes eu fico perguntando, outro dia estavam vendendo garrafinhas de água na praia, né? Eu falo, gente, né? Que ponto, né? As garrafinhas de água estão aí para todos os lados. Mas é isso, é uma consciência, a gente precisa estar hidratado, né? Mas é isso, mas aí de uma forma consciente, eu não sei se alguém fez isso de forma consciente ou não, mas hoje em dia todo mundo tem a garrafinha. Mas de uma forma consciente, nós adultos organizarmos, né, esse aprendizado para como é que eu aprendo, como é que eu mantenho meu corpo saudável e a mente saudável para o aprendizado. Né? Eu vejo um caminho aí. Eu gosto muito disso que você que você falou, Priscila, sobre o meta-aprendizado e o porquê. Porque isso realmente é a base da formação do indivíduo. Então, se a gente olha lá, né, não só preparar o indivíduo como um cidadão ativo, responsável, mas como um profissional também, independente, né, da área de atuação desse futuro profissional, humanas, exatas, biológicas, independente da área, esse meta-aprendizado, a capacidade de aprender, reaprender e desaprender também.
Principalmente nesse novo cenário, né, do mercado de trabalho que está se transformando de uma forma cada vez mais rápida. Empresas transformando seus modelos de negócios, novas habilidades sendo demandadas. Então, essa capacidade de aprender e reaprender, desaprender, o famoso lifelong learning, né? Lifelong learning. Vai ser cada vez mais importante, não somente agora, né, no dia a dia do estudante, mas principalmente na formação desse profissional do futuro. A adaptabilidade também, a flexibilidade é muito importante. Isso é hábito, né? Também. E hábito precisa Obviamente. de processo, de disciplina. Sim. E, Priscila, a gente falou sobre diversos assuntos aqui. Foi muito bacana, muito legal esse nosso bate-papo. Eu tenho uma última pergunta que eu faço aqui para todos os meus convidados, e não vai ser diferente com você. E a pergunta, para a gente fechar aqui esse bate-papo maravilhoso, Priscila, o que nos torna verdadeiramente humanos? A inteligência artificial dificilmente irá replicar. As nossas emoções, né? Eu acho que a gente ter consciência que nós somos um ser que sente, né? Com todos os nossos sentidos, né? E esses sentidos nos transformam aqui dentro, né? Uma inteligência artificial nunca vai saber o que é isso, né? A gente consegue descrever um pôr do sol, mas você tá ali naquele momento, de repente ou sozinho ou com alguém e com seu histórico de vida e vendo aquilo, não é só o pôr do sol, né? Que é lindo. É tudo que te levou para estar ali naquele pôr do sol, né? Contemplando aquelas cores, contemplando o som, né? O silêncio. Isso é de uma grandeza que não tem como descrever. Às vezes a arte se aproxima um pouquinho, né? Disso. Mas é muito individual, né? O ser humano é muito singular, individual, e essa individualidade IA nenhuma vai conseguir tirar, IA nenhuma vai conseguir descrever, né? Com a precisão que nós temos ali de saber quem somos. Claro. E adorei. E os sistemas de inteligência artificial são programados para até simular, para replicar as emoções, mas eles não são conscientes, não sentem exatamente. Só pelo olhar, né, a gente consegue, principalmente de um amigo, de uma pessoa mais próxima, entender o que aquela pessoa está sentindo, ou até mesmo... Uma raiva, por exemplo, que você fala, tô com raiva. Mas a raiva tem tantas camadas. Tantas camadas. Eu tenho uma raiva porque derrubou o copo. Uma raiva do sistema político. Uma raiva porque tem vestibular ainda. Eu tô com raiva do trânsito. São tantas camadas que, assim, não tem como dar conta. Não dá conta. Isso não dá. É nosso, humano. Muito bacana. Priscila, de novo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela essa troca de experiências, de informação, dicas, são muito valiosas tanto para os pais, educadores, para os alunos. Então, muito obrigado, agradeço muito a sua participação, Priscila. Eu agradeço, Rafael, obrigada pelo convite, adorei, é meu primeiro podcast, hein? De muito. Gostei bastante. A gente já vai precisar planejar outros episódios aqui. Obrigada, viu? Foi muito bom mesmo, gostei. Obrigadão, Priscila. Obrigada.